Na Isla 10 de outubro de 2017, a influência da educação na expressão da espiritualidade de cada um. Boa noite a todos. Boa noite. Como na semana passada comemoramos o aniversário do nosso irmão Allan Kardec e vimos um vídeo em que especialmente mostra o educador que ele é, mostra a sua herança social no sentido de academia, né, uma pessoa que estuda com o Pestalozzi e que se torna um de seus principais discípulos. Nós resolvemos hoje trabalhar um pouco em torno da influência da educação na expressão de espiritualidade que cada um é. Porque até bem pouco tempo, os trabalhadores espíritas, quando falavam a palavra espiritualidade, e infelizmente ainda há um pouco dessa cultura remanescente aí, cultura é uma coisa que leva tempo para ir ou aprimorando, leva muito tempo, mas também quando ela cai em obsolescência e que precisa ser diluída até desaparecer, também leva tempo. E é um dos elementos em obsolescência que nós vamos ter que conviver por um tempo até que se dilua completamente, é o conceito de espiritualidade, como se espiritualidade significasse para nós espíritas coletivo de espíritos. Então é comum, inclusive, pessoas que vêm à casa e até mesmo nos atendimentos no gabinete de orientação, as pessoas quererem saber o que a espiritualidade pensa do que está acontecendo, do que ela vai fazer, do projeto de vida dela. E a gente ali leva um tempo atendendo essa pessoa e dizendo a ela que a espiritualidade é um adjetivo, é característica do ser. Essa senhora é uma espiritualidade. Eu trago uma espiritualidade, sou uma espiritualidade. Essa moça é uma espiritualidade. E que quando nós vamos nos referir aos espíritos, nós perguntaríamos o que os espíritos pensariam, o que os espíritos ceareiros no bem pensariam acerca dessa minha linha de raciocínio. Como eles lidariam com isso? Como eles veem esse comportamento? Mas aí nós diríamos os espíritos. Porque eles existem individualmente, formam equipes de trabalho, mas de maneira alguma se tornam um tacho, uma panela de espíritos. Como nós também, nós formamos comunidades, nós formamos grupos de trabalho, nós compomos grupos de estudos, mas cada um ali mantém a sua individualidade. O grupo poderá, na soma dos seus elementos, compor um padrão, por exemplo, onde possamos fazer algumas descrições, mas de maneira alguma nenhum ali perderá a sua individualidade. Então, quando nós dizemos aqui a influência da educação na expressão da espiritualidade de cada um, nós estamos dizendo na expressão e na colocação em prática, em processo de trabalho, desse acervo de conhecimento, de sabedoria, esse acervo de experiência que cada um traz. E que ao chegar à Terra, vai sofrer um processo de educação, e educar para nós significa o cultivo do espírito, para que ele faça uma adaptação à cultura, ele todos os dias vai se adaptando à cultura, somando elementos que a cultura oferece, combinando com o acervo que ele traz e compondo suas linhas de comportamento no grupo onde ele estiver. Eu vou ler um texto, que ainda é mais ou menos um esboço, para nortear o nosso trabalho.
A influência da educação na expressão da espiritualidade de cada um. Educar é mostrar segmentos da vida a quem ainda não os viu. O educador diz, por exemplo, veja, e ao falar, mesmo sem apontar, aponta. O interlocutor olha na direção apontada e vê o que não via antes, ou quem sabe não via tão claramente. E aí o mundo dos dois se expande. Eles ficam mais ricos interiormente. E ficando mais ricos interiormente, eles podem sentir mais alegria, mais felicidade, e podem fazer o outro ou os outros mais felizes. Razão principal pela qual vivemos e pela qual, portanto, aqui estamos. Deparamos-nos então com a necessidade da educação do olhar, com a importância do olhar no processo da nossa educação. O olhar com os olhos, o olhar com a consciência, o olhar com a alma, o olhar com os sentimentos, o olhar com a relação da prática, a prática para fazer o que podemos fazer, atuando naquele meio que ali estamos. A primeira e maior tarefa da educação, portanto, é ensinar a ver. É através do ato de ver que fazemos contato com a beleza e nos fascinamos com o mundo, com todas as suas coisas, fascinamos com o fascínio das outras pessoas, com o fascínio das coisas. Os olhos e a expressão possível de consciência do indivíduo devem ser, portanto, educados no bem, para que sua alegria aumente, para que ele sinta a sua felicidade. A sua, porque ela é própria, é de cada um. Sabemos que existem muitos vieses de educação. Pensemos, porém, em dois deles. Educação das habilidades, que é a instrução, e educação das sensibilidades. Sem educação das sensibilidades, quem sabe todas as habilidades se tornem tolas e sem sentido. O conhecimento nos proporciona meios para viver na Terra, nos âmbitos da Terra, e viver os âmbitos da Terra. A sabedoria nos proporciona razões solidárias e fraternas para viver essencialmente, viver de verdade, viver compreendendo, viver buscando entender, viver amando, viver semeando todo o bem que nos é possível, viver compartilhando frequências, vibrações que nos permitam sintonia, ressonância, sincronização com os bons espíritos. É como ensinar às crianças, é ter os olhos encantados, é ter os olhos dotados daquela qualidade que, para os gregos, era o início do pensamento, que é a capacidade de, entre aspas, se assombrar diante do banal, do trivial, se emocionar diante do simples, do muito simples. Educarmos-nos para ser tudo espantoso, entre aspas. Por exemplo, observar um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus em torno de algo que precisa ser limpo da terra, os pulos dos gafanhotos, o piscar dos vagalumes, emocionar com uma pipa no céu, com um peão na terra, emocionar
com a revoada de pássaros se recreando, coisas que, quem sabe, os eruditos não veem, mas que aqueles que mantiveram o olhar e a beleza de querer se educar mesmo para valer, vê, sente e vive. Na escola, que é a agência de instrução, aprendemos complicadas classificações botânicas, taxonomias, nomes latinos, mas os esquecemos todos se não nos sensibilizarmos. Se nenhum professor nos chamar a atenção para a beleza do simples que ali está, para, por exemplo, avaliar na taxonomia a folha da árvore, a geometria dos seus galhos, a simetria das flores, a simetria das folhas, a harmonia das flores, da eficiência de suas raízes. Mas se nos sensibilizarmos, nos lembraremos sempre, porque fomos educados. Ou, para o curioso dado das simetrias, quando buscamos o que existe atrás delas, na vida em geral, estamos nos educando, porque estamos ativando nossa sensibilidade. E se estivermos efetivamente preocupados em fazer com que nós, que somos alunos e ao mesmo tempo mestres, transformemos em palavras o que nos emociona, mas não usarmos simplesmente as palavras sem emoção, nos envolveremos com qualquer realidade para a qual as coisas sempre nos apontam. E, assim, a escola, que é a vida, não nos embotará, mas nos permitirá expressar a espiritualidade que cada ser traz e, portanto, nós também trazemos. Não a expressaremos apenas em momentos alegres, equilibradores, felizes, mas veremos que todos os momentos são equilibradores, são felizes, mesmo quando, naquele dado instante, o equilíbrio, quem sabe, se rompeu para se fazer de novo. Encontraremos plenitude, não sentiremos a falta de produtividade em nenhum momento. Pelo contrário, encontraremos produtividade porque a faremos existir em nossas relações com o instante. Descobriremos assim que as palavras só têm sentido porque nos ajudam a ver o mundo melhor. Portanto, elas são cheias. Aprenderemos palavras para melhorar a visão, a nossa visão, que resulta sempre da concepção, da percepção, da conscientização e do autoconsentimento que passamos a fazer a partir da conscientização. Assim, o ato de ver não é coisa natural, mas é ao mesmo tempo natural. Não é natural porque precisa ser aprendido todos os dias, mas é natural porque existe em cada ser. Quando abrimos nossos olhos, os olhos da consciência, abrimos as janelas do corpo e as janelas para o mundo. E o mundo aparecerá refletido dentro de cada janela que abrirmos. E assim, como pessoas, sem falar, ensinaremos muitos e aprenderemos com todos. Ensinaremos a muitos e aprenderemos com todos. As palavras passarão a ser para nós verdadeiros saberes e com elas alcançaremos o essencial da vida, porque elas não saem vazias, elas não são ocas, elas são o fruto do que sentimos e expressamos naquele instante.
Assim nós vamos mudando a cada instante a nossa maneira, seja muito adulta ou muito infantil de ser, para sentir o que se torna cada vez mais para nós sábio e cheio. Estaremos afetando o mundo com suas coisas e pessoas, estaremos expressando a nossa espiritualidade na medida em que fazemos de qualquer fazer um verdadeiro exercício mediúnico, um verdadeiro trabalho que é ao mesmo tempo voluntário e ao mesmo tempo nós vamos nos obrigando a no voluntário fazer o que, quem sabe, às vezes nem gostamos de fazer, mas aprendemos que devemos fazer. Assim vamos percebendo que educação engloba os processos de ensinar a nós mesmos, aprender conosco para ensinar aos outros e aprender com os outros, num profundo exercício no bem, incluindo todos os âmbitos das relações que aprenderemos a vê-las como puramente espirituais. Assim pensamos como educadores. Na medida em que nós vamos percebendo, só um minutinho, que todos os grandes educadores veem na educação a maneira de os espíritos se alcançarem para fazer o que vieram fazer, nós vamos percebendo o quanto eles trabalham em torno da herança social e da expressão de espiritualidade. Pode perguntar, Maria. Eu não vou perguntar não, eu vou fazer uma observação. Eu adorei o texto e ouvindo o texto eu estava me lembrando de algumas considerações dos gregos. Para os gregos, o logos, tá? Era o logos, a palavra, né? Era manifestada pelo eidos, que é o olhar. Tá? Então, através do olhar, do eidos, você faz uma leitura do mundo. E dessa leitura do mundo você consegue desvelar a aletheia, que segundo eles era a verdade. Então os gregos faziam uma conexão bem grande entre logos, aletheia e a visão do eidos. Tá? De eidos vem ídolo. Tá? E de eidos vem várias outras coisas. E aí eu vi que esse seu texto, não sei de quem é o autor, já articula esse tipo de colocação. O eidos, o olhar, a leitura e a verdade. A verdade possível ali. A verdade possível. Ela não é uma verdade cristalizada. Não é a verdade. É a verdade possível. Porque também, curiosamente, para os gregos, a verdade ela estava subordinada a um conceito de tempo, tá? E não o tempo estático, mas é uma temporalidade, um tempo em processo, que é o que os espíritos trabalham, tempo temporalidade. Tanto que para os gregos, o gerúndio, esse gerúndio que entrou tão badaladinho aqui no Brasil, né? O gerúndio era um grande tempo, porque o gerúndio é o tempo do processo. Era só isso que eu adorei o texto. Aí fala-se muito que gostei, aí pronto, ele fala 3 horas. Como é que nós conceituaríamos herança social? É uma coisa que a gente não pode fugir dela. É complicadinha, que nem a herança biológica. Vai fugir da herança social como? Nasceu no Brasil, e aí? E aí, vai ter cultura de brasileiro, se não se educar para alguma outra coisa, vai pensar que nem brasileiro,
vai ter que fugir muito do jeitinho. Poderá se mudar daqui, Poderá. mas levará esse registro. Ele vai estar sempre ali, pronto para se expressar. Para eclodir. E por isso, os grandes educadores, e no vídeo, não sei se todos que estão aqui estavam terça passada, onde diz que há preocupação do Pestalozzi, do qual o Kardec depois é um dos divulgadores, não só do método, como de toda a concepção dele, é o método heurístico, que é o da criança, de levar o indivíduo, que não é a criança apenas, levar o indivíduo a conceber o mundo, inclusive o seu mundo interior, conceber o seu mundo interior, perceber seu mundo interior, se conscientizar dele através de expressões de trabalho, de vivências, de interações, para conseguir conceber o mundo à sua volta, perceber o mundo à sua volta, tomar consciência desse mundo à sua volta e ir construindo o seu autoconsentimento, para que aquele ser faça o que ele pode fazer no espaço que ele ocupa, à luz da sua inteligência, naquele dado período da história. Aí a gente vê que é dentro, inclusive, do que propõe a doutrina dos espíritos, que é dentro da concepção de espaço, tempo, inteligência, nós irmos fazendo a nossa produção. Pode falar, Débora. Não, eu estava pensando se o Pestalozzi é aquele que tem uma contribuição enorme para a educação dos excepcionais, dos ditos excepcionais. É ele? Ele especialmente, ele não é o que mais trabalha os excepcionais, mas no trabalho dele tem toda uma preocupação, até mesmo porque o projeto dele incluía acolher a todos. E ser possível ministrar processos de educação que pudesse ser inclusivo, porque se não desenvolvesse linhas de trabalho para acolher a todos, ele já não seria o que ele propunha, que era da inclusão. E que a base do trabalho dele é, inclusive, lutar por uma educação, por uma democracia na educação. E quando um processo só acolhe de X até Y e não acolhe de X para trás, nem de Y para frente, ele já não é inclusivo. Inclusive, de preocupar com os excepcionais a mais, para mais. Hã? Os ditos excepcionais. Para mais. E os excepcionais para, entre aspas, para menos, que tem que ser incluídos, né? E voltando aqui, quando nós vamos nos vinculando a essa chave aqui de tentar trabalhar a herança social, combinando junto com a expressão de nossa espiritualidade, nós vamos conseguindo ir construindo cuidadosamente ferramentas para o nosso autocontrole e a autoadministração. Porque, por exemplo, eu posso, com a herança social que trago, me expor às mesmas condições que este rapaz que traz uma outra herança social. Eu posso descuidadosamente me expor, por exemplo, inclusive às suas experiências no sentido do lazer. Ih, vai dar conta. Hã? Vai dar conta. Eu vou ter que o tempo todo olhar para mim, para a minha herança social, e a herança social
inclui, além da genética, porque é na lei de sociedade que vem a genética, na sociedade de um homem com uma mulher, vem esse espírito e reencarna. Herança social para nós não é apenas de meio, é esse meio que constrói valores à custa de teorias e etc. Não, a herança genética para nós, ela é social. Ela é genética e é social. E nós temos as nossas heranças sociais no sentido de como lidamos com a cultura, de como nos alimentamos, de como nos ordenamos para fazer nossas reciclagens de sono, como nos compomos para fazer diálogos. Nossos diálogos são mais nutridos de, por exemplo, brincadeiras que tendenciam para o bullying, ou somos capazes de brincar tendo o cuidado de não ofender, por exemplo. Por exemplo, eu sou de uma região que um dos fatores sociais fortíssimos lá é a brincadeira de mau gosto, que depois veio a se chamar bullying. Mas antes não, era brincadeira de mau gosto. E faziam-se as mais pesadas possíveis. Quando num processo de educação isso não é bem trabalhado, como fica a expressão de espiritualidade que essa pessoa tem para fazer e deve fazer? Por exemplo, quando essa pessoa se torna um professor e ele vai fazer aula e ele não fez revisão acerca, ele não foi educado adequadamente para fazer uma revisão sobre os modos nos quais ele foi curtido na infância. E ele vai carregando aquilo sem autocontrole e sem autoadministração. Como ele vai expressar a espiritualidade dele no seu trabalho, que ao mesmo tempo é o gerador de sustentabilidade física e ao mesmo tempo é o gerador de sustentabilidade espiritual, seja lá onde ele estiver aqui na Terra. Porque a gente ainda não está fazendo o olhar acerca do trabalho, do exercício profissional, do trabalho como cônjuge, do trabalho como vizinho, como dois pilares que ao mesmo tempo eles têm que a cada instante se sincronizarem para compor as sustentabilidades na ordem da terra e as sustentabilidades do espírito, que não é da terra, mas também não é de lá. Ele é. O espírito é por excelência. Nós precisamos ter cuidado para fazer essas revisões logo, porque a Déia, eu esqueço o nome do senhor, qual que é o nome do senhor? Júlio César. Senhor Júlio César, nós somos da geração que espírito ainda se manifestava dizendo: venho das alturas infinitas. E hoje nossos orientadores nos perguntariam que altura infinita é essa? Onde está esse infinito? O infinito já é aqui. E espírito que se manifesta, ele não está vindo de altura infinita, ele está aí. Ele está aí. Ele está tendo a oportunidade, se é que é um espírito desencarnado de verdade, se não é a Nájila que está falando em nome de espírito, mas é ela mesma. Mas se ele é um espírito desencarnado de verdade, que está aqui se manifestando,
ele já estava por aqui trabalhando conosco, como ele é, graças a Deus, agraciado de ter um corpo, um corpus, não é nem um corpo, um corpus perispirítico, ele é capaz de se desdobrar e é capaz de se manifestar em vários pontos, através de vários médiums, simultaneamente, inclusive fazer transmissão de conteúdos os mais variados, em várias áreas, mas do infinito é que ele não está vindo. Nesse processo de nos educar a ver os espíritos como entidades maravilhosas que aqui estão conosco o tempo todo, nós podemos não vê-los, nós podemos inclusive não senti-los, mas nós podemos de vez em quando nos encantar ao perceber que, meu Deus, como aconteceu essa sincronia tão fantástica para eu, por exemplo, num processo altamente intuitivo, conceber a ideia de, por exemplo, vir a este lugar, me colocar em movimento, efetivamente vir e chegar na hora exata que tinha que chegar, até mesmo para deter um determinado ato ou uma ação, numa expressão de espiritualidade que fazemos, mas que precisamos o tempo todo nos educar para que essa expressão possa fluir cada vez mais, de forma mais plena e mais sincronizada com o tempo e com o espaço. Para que no tempo em que nós precisamos fazer uma determinada atitude, num determinado espaço que estamos, conseguirmos fazer. Nosso grande cuidado é a tal da educação. Porque para nós espíritas, educação é o cultivo do espírito que a cada instante o ajuda a se adaptar à cultura que ele está vivendo. Para nós, a adaptação é evolução. Porque cada vez que nos adaptamos bem, no sentido do bem, a um espaço para no tempo em que estamos e no tempo que somos, porque o tempo todo nós estaremos num processo cronológico de um tempo que flui, vivendo o tempo que somos. E cada um é um tempo. Ocupando um espaço, nós possamos fazer o que viemos para fazer naquele lugar ali, naquele instante. Nós temos o tempo todo orientadores para isso. O primeiro grande orientador, nossa própria consciência. Que muitas vezes, sem nos dar ciência, vai nos encaminhar, sem nós nos darmos ciência, mas a consciência vai nos permitir nos encaminhar para determinados atos, determinados espaços, que nós só descobriremos depois por que fomos parar lá. A luz da sabedoria que trazemos na consciência nos encaminhou para fazer o que a nossa espiritualidade deveria prestar de serviço a ele. Essa é outra dificuldade para nos exercermos
como gostaríamos de exercer. Porque quando nós vivemos ainda sob a égide de razões materialistas e atender ao chamamento e ao mesmo tempo ao exercício que a nossa espiritualidade permite, nós temos que viver à luz da razão do espírito. Mas às vezes nós racionalizamos essa razão dentro dos conceitos e dos padrões materialistas. Nós pensamos em ir, estou com saudade da minha amiga fulana, e hoje eu amanheci pensando muito nela, muito nela, muito nela. Aí liga, não atende. Eu vou bater lá. A consciência está lhe avisando. Bata, vá ver o que está acontecendo. A razão do espírito diria para nós, vá, está dizendo para ir. Mas nós temos a razão do processo materialista que diz, mas ela não atendeu o celular. Mas eu já liguei muitas vezes, ela não deu resposta. Mas como que eu vou bater na casa dela? Mas ali está dentro de você gritando para ir. Aí nós vamos ter que vencer a razão do processo materialista, nos iluminar nos parâmetros da razão do espírito e ir. Para fazer a expressão da espiritualidade que somos. Às vezes vamos chegar lá, nem é grave. A pessoa está carente de um atendimento, de um abraço. Às vezes é de um olhar. Um olhar. Mas de novo a gente tem que saber que para isso nós temos que voltar aqui. Nos encaminhar para a razão do espírito. Quando nós encaramos herança social e conseguimos manter em nós, de forma viva na memória, aquelas pessoas que foram extremamente significativas no sentido da sensibilização para o fraterno, para o solidário, para o humano, para o exercício da caridade, para o atendimento ao próximo, quando nós mantemos essas pessoas de forma viva em nós, nós somos capazes de manter de forma viva em nós a herança social que nos promove a estar todos os dias num forte processo de educação para a expressão da espiritualidade. O grande trunfo é nós não nos tornarmos clientes de uma imprensa que não é espiritualista. Nós sabermos utilizar como informação para simplesmente sabermos nos alocar nesse espaço que chama Terra no século XXI, utilizar os conteúdos dessa imprensa o suficiente para nos manter informados do necessário e permitir sobrar tempo para o espírito. Para não nos infantilizarmos ou não nos encrudecermos. E essas duas vertentes estarão sempre aí disponíveis para nós. Não estou dizendo que elas estejam mais fortes do que as vertentes da espiritualização. Elas não estão. Mas elas ditam através de faróis iluminadores que poderão nos ofuscar. Até mesmo porque os bons educadores, esses que efetivamente
nos promovem todos os dias a uma condição de estarmos sincronizando cada vez mais com os espíritos orientadores na ordem do bem, encarnados e desencarnados, eles são verdadeiros pilares que nos convidam à verticalização. E verticalização dá mais trabalho do que ficar no longitudinal. O longitudinal basta a gente lançar o olharzinho e ir recolhendo. Lançou, tem o que recolher. A verticalização, inclusive, requer que nós tenhamos coragem para sair. Quando não for possível interpor, inclusive, alguns diálogos, e a gente achar, não, aqui não me compete me colocar nisso, mas a gente vai ter que pelo menos levantar e sair, que já é um nível de verticalização. Que é mostrar assim, não, disso eu não participo. Mas quem for se treinando no horizontal, ele ficará para se comprometer depois e diminuir sua capacidade de expressão de sua espiritualidade. E no entendimento espírita, a expressão da espiritualidade que cada um é abaixo do que ele já alcançou é um dos elementos, nós não estamos dizendo que é mas é um dos elementos que nos proporcionarão possibilidades maiores de ansiedade, melancolia, angústia, desânimo, que poderá se desdobrar numa depressão, que poderá se desdobrar numa doença psiquiátrica mais grave. E que nós, espíritas, precisamos ter cuidado de saber que não é porque... vamos pegar Evair, né, que é de casa. Porque o Evair só fica com esse pensamento, que só fica com essa bobageira, e daí são os espíritos das trevas que vêm compartilhar com ele. Espírita de hoje não pensa por aí. Que espírito, primeiro que não tem o da treva. Todo espírito é da luz, porque só tem um Criador. Espírita só admite um Criador, é Deus, cria a todos, simples e ignorantes, e permite a todos a inteligência suficiente para evoluir. E cada espírito, na sua faixa evolucionária, está vivendo o seu contexto, está vivendo a sua caminhada, e não está essa esponja lançando tentáculos para agarrar quem estiver do lado. Está fazendo a sua caminhada. E está emitindo as suas vibrações, compartilhando com seus pares. Só isso. Quais são os pares que, no uso do processo da educação disponível, eu estou me qualificando para compartilhar minhas vibrações? O espírita de hoje só pergunta isso. Quais são os pares que eu estou elegendo para compartilhar de forma mais íntima, no sentido de sincronização? Porque compartilhar no sentido de interação, por uma questão de justiça divina, compartilhamos com todos, no sentido de interação. Senão Deus seria excludente. Deus cria todos simples e ignorantes, permite a todos o processo da evolução, mas agrupa, embola
esse grupo é o que sabe mais. Esse grupo compartilha entre si. Esses aqui, que beleza, formoso da casa, vamos tomar como exemplo. Esse grupo aqui sabe menos, é da treva, chega lá no canto dele, já até se arrebanharam aqui nesse canto. Não, mas Deus não é isso. É bondade, é sabedoria, é justiça. Como Cristo já disse, os sãos não precisam dos médicos, quem precisa do médico é o que está necessitado, é o enfermo. Então, ele tem direito, por uma questão cósmica, a viver um processo aberto, plenamente aberto, onde todas as vibrações estão aí disponíveis. E estão chegando a nós. Os mesmos neutrinos que atravessam o mais sábio dos espíritos que estiver na Terra hoje, estão aqui me atravessando e deixando informações que eles foram captando, inclusive nos mais sábios. Estão me atravessando e deixando. Agora, qual a capacidade eu estou construindo de, nesse processo de interação, eu conseguir codificar essas informações e orientações, transcodificar para mim mesma e conseguir transcodificar para o mundo. E decodificando para o mundo, após decodificar para mim, decodificar e transcodificar para o mundo. Para ir nos tornando cada vez melhores semeadores. Todos os dias estamos expostos às mais variadas fontes de informações. E, digamos, nós do século XXI. Agora, quanto tempo nós estamos conseguindo gastar, nos frear para haver tempo para gastar com as bobageiras de gato vestido bandeira do Brasil, e fulano engravidou, Beltrano casou, Cicrano noivou, Luiz Felipe terminou o namoro, porque decidiu que não sei o quê, porque fulano fez isso. Quanto tempo gastamos com isso e quanto tempo nós determinamos que é para a gente ler algo de peso? Algo no calibre que nós queremos ser. Porque o que nós queremos é uma expressão de espiritualidade que nos permita vínculos em nível de sincronia com orientadores no bem. Eu acho que não há nenhum de nós que não queira isso. Isso é como a felicidade, até mesmo que ela é a felicidade. Eu não acredito muito que seja possível sermos felizes, integrados a padrões mentais, emocionais, afetivos, sociais, psicológicos, psicossociais, abaixo do que nós já somos capazes de viver. Fica difícil, aquilo nos angustia, aquilo não traz alegria, não traz felicidade. Às vezes até traz umas risadas. Mas eu olho a pessoa rindo e vejo assim, mas é uma risada tão pobre e tão fraca que ele está gastando energia à toa. Devia estar economizando essa energia e nem rindo disso. Está ali na tela. E você olha, gente, energia desperdiçada. Aquilo não preenche aquela pessoa. Depois ela vai se sentir mal e não sabe por quê. Depois, e nem sabe por quê. Tá cansado. E o nosso grande cuidado é porque a gente já tem uma plataforma construída
uma plataforma horrível, que é acusatória de espíritos desencarnados. Eu gasto energia de forma pobre, não faço um reciclo, porque na espiritualidade que nós já alcançamos está a medida do que precisamos produzir de padrão de qualidade energético para nos trazer sustentabilidade, inclusive para a alegria. A medida é a espiritualidade que já alcançamos. E a gente vê isso bem claro nas nossas famílias. Tem aqueles que se dão por felizes, vivendo aquela coisa morna, fraca. Mas ele está bem. É o padrão que ele traz. E cabe a nós estarmos ali semeando ordens maiores para ele ir caminhando, caminhando, caminhando. Porque outros semearam e nós recolhemos e germinou e cresceu e produziu. Estamos nós um pouquinho à frente daquela criatura. E nosso grande cuidado vai ser, ao mesmo tempo, conviver harmonicamente com ele, naquele morno, fraco, devagar. E ao mesmo tempo manter nosso padrão. Emitindo as vibrações melhores possíveis a nós, para nos vincularmos adequadamente aos nossos pares. E inclusive conseguirmos sermos os fiéis prestadores de serviço. E numa cultura que há 5 décadas, mais ou menos, trabalha mal no processo de educação o conceito de trabalho e, portanto, a prática do trabalho ficou precária, é nosso grande cuidado não enveredarmos por essas 5 décadas, por esse aprendizado de 5 décadas, e estarmos dispostos à construção de aprendizados à luz da nossa espiritualidade. Todos trazemos. Por mais que achemos que sabemos pouco, não é tão pouco assim. Não estamos dizendo que estamos nos arrogando de sábios, não é isso. Mas nós trazemos um acervo que já nos permite, ao caminhar para dentro de nós e buscar nossas potencialidades, nós trazemos um acervo sobre o qual já dá para nos sustentarmos na nossa caminhada. Temos educadores bons, nós temos livros muito bons por aí, nós temos muito material bom para estudar, muita coisa boa para ler, dentro das áreas de cada um. O Espiritismo, de maneira alguma, né? Não sei se viram que no documentário ela coloca da orientação do Kardec para a composição de uma biblioteca espírita, e que de maneira alguma ele proporia uma biblioteca de livros apenas espíritas, até mesmo que cada pessoa traz suas vocações. Imagina uma biblioteca espírita pelo Luiz Felipe, vai incluir livro de biologia, vai incluir livro de virologia, vai incluir um monte de artigos impressos na área de vacinas, desenvolvimento de vacinas. Mas se ele chega na minha casa, aquele material que ele tem de pesquisa na casa dele, nessa área, ele já não vai encontrar. Ele vai encontrar livro de farmacologia, ele vai encontrar livro de anatomia, ele vai encontrar livro de fisiologia, ele vai encontrar livro de química. Aí vem química orgânica, inorgânica, qualitativa, quantitativa. Ele vai encontrar livros de química industrial, máquinas operatrizes. Caramba!
Uai, se nós formos irmãos, por exemplo, nessa casa vai ter isso. Mas aí o filho virou bioconstrutor e é especialista em construção com bambu, a nora também. Ah, mas já vai ter livro de plantio de bambu, cultivo de bambu, o que é que bambu traz para o solo, para o meio. E se cada um quiser encontrar a sua espiritualidade e não sentir, por exemplo, nenhuma vocação para o espiritismo, se ele buscar nas suas potencialidades, encontrar as suas vocações e ele mantiver-se firme no estudo dentro de suas vocações, ele vai encontrar ali o material espiritualizador para ele. Ele vai encontrar material que vai transformá-lo num excelente prestador de serviço à humanidade. Ele vai encontrar material que vai fazer com que todos os dias ele tenha cada vez mais acrescida a sua vocação e o seu talento para um trabalho que gera sustentabilidade e gera prestação de atendimento à humanidade. A gente pode olhar esses grandes cientistas que inclusive viveram se dizendo ateus. O que nós somos capazes de nos beneficiar com o trabalho deles. E os não ateus, mesmo que nós nunca leiamos nada deles ligado à filosofia. Vamos pegar o irmão Einstein. Nós nunca acessarmos nenhum material que ele deixou mais filosófico. E nos agarrarmos a estudar a teoria da relatividade, onde ele nos arranca daquela condição ditadora, absolutista, aquele olhar mecânico para a vida, e nos faz ver o mundo dentro da relatividade, e as pessoas na relatividade, nós na relatividade, nós já percebemos o quanto ele nos reespiritualiza. São educadores de primeira instância, que com muita fé em Deus, nós haveremos de, com nossas vocações, com as especializações que cada um de nós faz no seu exercício de vida, irmos nos transformando num processo de nos educar dia a dia, no trabalho, no exercício que sabemos fazer, para alcançarmos todos os dias uma capacidade de expressar cada vez melhor a nossa espiritualidade, para que nós formemos redes espirituais muito fortes no sentido da autossustentação, no bem, na alegria, no amor, na fraternidade. E quando as coisas não forem possíveis, nós saberemos dizer a nós mesmos: eu fiz o meu máximo, eu tenho certeza que me esforcei, não foi possível porque não foi possível. Nós não vamos baixar a nossa autoestima, porque saberemos lidar com aquilo que fizemos o nosso máximo e não alcançamos, que é para o momento seguinte. Vamos continuar investindo e vai um dia chegar lá. E também não nos circunstamos dentro de um curral onde a gente coloca tudo nessa ordem de aqui e de agora. Nós sabemos que estamos buscando aqui agora determinados encontros, determinadas aquisições, mas conseguimos enxergar a abertura do mundo e conseguimos nos enxergar como seres abertos, eternos nessa caminhada. É dentro dessa proposta que, quem sabe, o Kardec, né, como educador, foi fazendo o olhar para alcançar o espiritual e foi propondo a doutrina dos espíritos, graças a Deus. E assim, é bom a gente sempre lembrar a todos
que de maneira alguma ele teve proposta de deixar um sistema de ideias fechado e pronto. Em todas as obras, todas, nas 5, em algum capítulo a gente encontra a orientação dele para que nós acompanhemos e façamos a doutrina à luz da filosofia e da ciência de cada tempo. O grande orientador, né, o iluminador para a caminhada da doutrina espírita, no olhar do Kardec, é a ciência e a filosofia. A religião não está em primeira instância. A ciência e a filosofia vão andando, vão permitindo novos olhares, vão permitindo que nós nos iluminemos melhor, façamos abertura de consciência, e aí somos capazes de, com aquele olhar, com aquela iluminação, construir o nosso religare naquele dado instante da nossa vida.